Olá pessoal, nesse vídeo de sexta vamos falar finalmente do caso dos bloqueadores dos receptores da angiotensina e seu potencial carcinogênico. Muitos colegas conversando comigo sugeriram que esse vídeo já tivesse sido um vídeo mais precoce, mas eu não gosto de posicionamentos precoces, eles não são amadurecidos o suficiente, às vezes eles não têm as informações suficientes para que a gente consiga organizar as ideias. Então, finalmente eu trago essas ideias aqui para tentar discutir esse fenômeno que está acontecendo na nossa sociedade, que é de um lado a sociedade, diante da notícia de que uma das fabricantes da losartana suspendeu pela questão de possível detecção de impurezas que teriam um potencial efeito cardiogênico, então suspendeu a comercialização. Isso gerou muita preocupação de quem usa losartana, seja dessa marca, seja de outra marca, né? Então essa é uma visão da preocupação natural dos nossos pacientes e, por outro lado, os médicos sensibilizados por uma publicação que é uma meta-análise numa revista de impacto, PLOS Medicine, e que sugere uma relação dose-resposta, né? Dose de exposição resposta em relação ao uso de BRA e efeito carcinogênico, né? Então, o que a gente vê é médicos tentando tranquilizar a população, dizendo que esse estudo não é um estudo de boa qualidade, quando, na verdade, a preocupação da população não é com o estudo. A preocupação da população surgiu de um fato verdadeiro. Um fabricante suspendeu e justificou por potenciais impurezas que têm potenciais efeitos carcinogênicos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que os médicos estão tentando tranquilizar a população tem que ser revisto isso aí. Tem que ser revisto na ótica de 3 pontos que eu vou colocar aqui. Na primeira ótica, eu vou comentar sobre esse trabalho, mas não está a solução dessa questão na análise crítica desse estudo. Não é a questão de análise crítica da qualidade da evidência, esse problema. E eu vou explicar por quê. Segundo, conceitos importantes de farmacoepidemiologia têm que estar presentes aqui, que é farmacoepidemiologia estuda o uso de medicações, o uso pelo médico e o uso pelos pacientes. No caso do médico, o fenômeno da prescrição, como isso vai influenciar a prescrição das medicações, e segundo, o fenômeno da aderência, como esse fenômeno vai influenciar na aderência das pessoas aos bloqueadores de receptores de angiotensina e losartana, que podem estar sendo prescritos para hipertensão ou para insuficiência cardíaca. Muito bem, discutindo rapidamente a questão do estudo, essa não é uma revisão sistemática, o autor não cita isso como uma revisão sistemática, é uma meta-análise de um grupo de estudos que foram selecionados por conveniência. Então não cabe nem aqui a gente usar critérios de análise crítica de se cumpriu o rigor científico das revisões sistemáticas. É muito mais fácil dizer isso não é uma revisão sistemática. É uma meta-análise de uma amostra de conveniência de estudos. Diminui a qualidade. Mas eu não preciso ser tão detalhista. Esse elefante na sala está muito mais claro do que os detalhes do checklist de avaliação de qualidade de uma revisão sistemática. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é para que serve o tipo de análise que ele fez, que é meta-regressão. Ele fez uma análise de meta-regressão, mostrando uma associação estatisticamente significante com tempo de exposição aos bloqueadores receptores de angiotensina e surgimento de câncer. Né? Essa regressão tem sempre uma variável desfecho, uma variável y. Essa variável y é um logaritmo do risco relativo de câncer. Risco relativo o quê? Risco de câncer em quem usou BRA por mais tempo versus quem usou BRA por menos tempo. Ok? Não usou BRA por mais tempo ou menos tempo. Usou ou não usou? E na regressão aqui no eixo X tem o tempo de exposição ao BRA. Lembrem-se que em meta-análise
a gente não está falando de pacientes individuais, os indivíduos são os estudos. Então aqui no eixo Y tem o tempo de exposição de cada estudo. O que ele está tentando avaliar nessa regressão é quanto mais tempo de exposição ao BRA, tempo de uso ao BRA que o estudo avaliou, maior o risco relativo para causar câncer, e ele mostra uma associação estatística. A grande questão é que esse tipo de análise de meta-regressão, assim também como análise de subgrupo, análise de sensibilidade, elas são análises secundárias que devem funcionar de uma maneira hierárquica, ou seja, elas devem existir para tentar explicar uma heterogeneidade entre os estudos que foi observada. Heterogeneidade significa que os estudos diferem além do acaso, e essa heterogeneidade ela pode ocorrer por questões metodológicas ou por questões verdadeiras mesmo. Os estudos estão avaliando coisas diferentes. Né? Então, supondo que não é uma questão de falha metodológica que está causando heterogeneidade, esse autor diz, tentaria, se fosse feito de uma maneira hierárquica, explicar ou gerar a hipótese de uma explicação para a heterogeneidade de que todos esses estudos são verdadeiros. O estudo que não está mostrando a associação com câncer é porque usou por pouco tempo, e o estudo que está mostrando diz que se você usar por tanto tempo vai causar inflamação, vai causar câncer. Ou seja, uma vez você identificando a heterogeneidade, você vai tentar, através de uma meta-regressão, encontrar covariáveis que têm associação com aquele efeito. Né? Isso é geração de hipótese. Eu não estou estudando pacientes individuais. Existe uma grande falácia ecológica aí na comparação de características de estudos, né? Porque o estudo pode ter aquela característica, mas dentro do estudo pode não ser o paciente que usou mais tempo que está tendo câncer. Isso é falácia ecológica, né? Que vem de análise de grupos e não de pessoas específicas, né? Então uma análise de meta-regressão, uma geração de hipótese para tentar explicar uma heterogeneidade que você demonstrou. O que é que esse estudo fez? Primeiro, ele não demonstrou heterogeneidade, porque ele não pegou todos os estudos da literatura, ele pegou uma amostra de conveniência. Ele nem demonstra a heterogeneidade de todos, ele vai logo para a análise de meta-regressão, colocando isso como análise primária da meta-análise. Então você coloca como análise primária algo que na verdade é feito para gerar hipótese, para explicar um resultado original, que é o resultado da heterogeneidade. Então viola esses princípios hierárquicos que tentam nos prevenir em relação ao problema das múltiplas comparações. Portanto, alguma coisa também questionável por essa falta de hierarquia. E também o próprio estudo, ele fala muito em causalidade. Ele tem uma pegada de causalidade inadequada. Né? Se ele falasse de associação, já tem falácia ecológica para associação independente, quanto mais causalidade. Né? Ele calcula em NNT, faz coisas desse tipo que também parece algo exagerado em relação ao nível de evidência que foi ali colocado. Então, não é uma revisão sistemática, a análise de meta-regressão não foi feita hierarquicamente para tentar gerar hipótese, ela entra como uma análise primária, tentando, como se estivesse provando alguma coisa, e, portanto, isso é questionável. Tá? A questão que eu trago aqui, e justificando porque eu disse no início que não diz respeito muito à qualidade dessa evidência, é que se essa revisão sistemática, se essa meta-análise fosse feita da maneira correta, ou seja, fosse uma meta-análise dentro de uma revisão sistemática, perfeita revisão sistemática, tá? E que mostrasse heterogeneidade, e que a análise de meta-regressão entrasse secundariamente, isso também seria uma geração de hipótese. Isso não seria um nível de evidência comprovatório. Portanto, a questão não é ficar criticando esse estudo, porque se esse estudo, meta-análise, fosse bom, ele também seria um gerador de hipótese. Segundo motivo que não é o caso de criticar o nível de evidência do estudo. É entender que, em termos de farmacovigilância, o ônus da prova é muito diferente de que a gente querer comprovar a eficácia para que alguma coisa seja prescrita. A eficácia e a segurança
de eventos mais frequentes, que é o que acontece nos ensaios clínicos para que algo seja prescrito. Não. Farmacovigilância não lida com prova de conceito. Farmacovigilância lida com sinais, possibilidades longínquas. Porém, se aquela possibilidade, que é baixa a probabilidade dela, se tornar frequente, o efeito é populacional. O efeito pode ser exponencial. Então a gente está lidando com eventos extremos em probabilidade, com a cauda longa, eventos extremos, raros, pequena possibilidade de ser carcinogênico. Porém, se for, muita gente podendo se prejudicar, ok? Então veja que nesse caso não está, se a gente entende um pouco do que significa farmacovigilância e farmacoepidemiologia, a gente percebe que a solução não está na crítica à evidência. Porque nenhuma evidência que geram esses alertas são evidências primárias, de estudos que foram desenhados para isso, que houve randomização para ver se tem um efeito adverso. Raro. São estudos assim mesmo, são meta-análises. O nível de evidência é baixo. Então a gente não exige nível de evidência comprobatório alto para alertar de possibilidades remotas de efeitos adversos. Portanto, a questão não está na crítica a essa meta-análise. Se ela fosse bem feita, ela seria um nível de evidência baixo. E se nós aceitamos sinais indiretos quando nós estamos falando de farmacovigilância. Então o foco não é nesse estudo. Agora, a minha impressão é que a comunidade médica usa a crítica a esse estudo para tentar fazer parecer que não existe motivo de preocupação. O problema é que existe motivo de preocupação. Talvez não um motivo biológico de preocupação, mas existe um motivo porque um laboratório suspendeu o potencial efeito carcinogênico. É claro que eu, como paciente, tenho motivo de me preocupar que eu estou tomando losartana. Essa é uma realidade, então, não biológica necessariamente, mas uma realidade social. E que nós médicos não podemos ficar tentando abafar essa realidade com a argumentação de que um estudo não é bom. Porque se o estudo fosse bem feito, ele seria muito gerador de hipóteses e a gente aceita estudos desse tipo do ponto de vista de farmacovigilância. Vamos parar com a discussão nesse estudo. Vamos olhar a realidade, e a realidade é que as pessoas estão preocupadas. E preocupação não tem muito a ver com a evidência. Tem gente que tem medo de tubarão, e a probabilidade de ser atacado por um tubarão é pequeno. Tem gente que tem mais medo de tubarão, nós todos temos mais medo de tubarão do que medo de mosquito. Só que a probabilidade de um mosquito fazer mal é maior. Então observe que o pensamento do medo e da preocupação não é exatamente probabilístico. A gente tem que entender isso na sociedade. E as pessoas têm motivo, sim, de estarem preocupadas. E não é usando a crítica a um artigo que eu vou despreocupar essas pessoas. Entrando na questão de farmacoepidemiologia, muitos trabalhos nessas situações onde existem alertas sobre potenciais efeitos adversos mostram que a prescrição diminui após esses alertas. São trabalhos de séries temporais que usam o contrafactual à tendência anterior da prescrição e comparam com o que aconteceu após um alerta do FDA ou alguma coisa assim. Esses tipos de estudos, eles mostram que normalmente depois desses alertas, a depender da situação, numa situação como essa, há uma tendência sim à diminuição da prescrição. E aí eu pergunto aos colegas, tudo bem que a gente não retire losartana de quem está usando, mas você vai continuar prescrevendo na mesma frequência a losartana para novos pacientes? Ou BRA? Até eu posso generalizar essa pergunta? Provavelmente não. A frequência de novas prescrições vai diminuir. E do ponto de vista do paciente, a aderência vai diminuir. E a gente tem que entender a aderência como uma coisa muito importante para que algo eficaz seja efetivo. A aderência média a populações, a diferentes medicações, é em torno de 50%. A aderência completa é em torno de 50%. A aderência é um problema
Muito importante. Aquela redução de risco relativo que a gente vê com medicação, quando a gente vai para a prática, ela é menor por causa do problema também da aderência. E existem estudos que avaliam os preditores de aderência. E um dos preditores de aderência é a confiança do paciente naquele tratamento. Essa confiança está afetada por uma coisa social verdadeira. Um laboratório suspendeu a losartana. E não é citando uma análise de meta-regressão que eu vou gerar confiança nesses pacientes. Então, a confiança está e vai diminuir a aderência. Naturalmente vai diminuir a aderência. Então, vai diminuir prescrição por parte nossa? Vai sim. Vai diminuir a aderência por parte do paciente? Então, a gente não pode abafar essa questão. Essa é uma questão verdadeira. Pelo menos do ponto de vista temporário. Não sei até onde vai surgir, mas é uma questão verdadeira. Então, o que eu estou propondo a questão não é esse estudo. Eu ler esse estudo e dizer que ele não está bom. É uma realidade social agora. E a gente tem que lidar com essa realidade. E não dizer que ela não existe. Essa realidade é uma realidade que vai fazer com que a gente precise, sem urgência, mas quando o paciente se apresentar, discutir com esse paciente se nós vamos trocar essa medicação ou não. Porque aquele que não faz questão de trocar, realmente não se afeta com isso, prefere continuar com o que já está dando certo, vai manter uma boa aderência. Mas aquele paciente que está muito inseguro e naturalmente inseguro, ele não está errado. Ele não está errado, existia um fato, ele está inseguro. É melhor a gente trocar essa medicação. E diria mais, o nosso threshold para escolher esse tipo de medicação, pelo menos no momento presente, ele tem que ser um threshold maior. O limiar para eu prescrever essa medicação tem que ser um limiar maior. Eu tenho que realmente achar que essa é a melhor alternativa. Porque no momento não é uma boa ideia ficar gerando essa insegurança na mente das pessoas. Ok? Então essa é uma realidade. Prescrição ou decisão médica não diz respeito só a efeito biológico. A gente tem que entender que é um processo mais complexo de decisão. É muito simplório eu dizer essa evidência é ruim e se despreocupem. Esse problema não existe. O problema existe porque é um problema de percepção de segurança que afeta a efetividade do que a gente faz. Ok? Então, em resumo, a discussão de meta-regressão, de meta-análise, de qualidade é muito interessante e isso me dá até uma ideia de eu fazer um podcast falando sobre essas técnicas de meta-análise, porque eu gosto também desse assunto e eu acho que é um assunto metodologicamente interessante, mas não é a discussão desse momento, o nível de evidência. Ok? Níveis de evidência realmente de farmacovigilância não são níveis de evidências comprovatórios, são sinais que geram alertas. Segundo, é melhor a gente encarar essa realidade de frente e começar com a nossa decisão compartilhada com os pacientes em relação à manutenção ou não, ou em relação principalmente a novas prescrições. Porque assim a gente alinha o nosso conhecimento biológico com o conhecimento também sociológico, valores e preferências dos pacientes. Tudo isso pode ser feito de uma maneira tranquila, sem passar um pânico de que aquilo ali é alguma coisa que uma pessoa vai ter um câncer do dia para a noite, explicando o que é farmacovigilância e que esses alertas não são alertas de hazard imediato, mas são alertas de coisas que têm baixa probabilidade para ocorrer e que a gente se previne em relação a coisas também de baixa probabilidade, porém de efeito, consequências exponenciais. O vídeo ficou um pouco longo, 19 minutos, mas na tentativa de abordar todas essas questões. E fica aí também uma ideia de um futuro podcast sobre farmacoepidemiologia, tentando concatenar isso que é muito importante em medicina baseada em evidências, que é o estudo do uso apropriado, não apropriado de drogas pelos médicos, prescrição, e também pelos pacientes. Até a próxima.